e a gente já vai começar falando qual é o motivo de precisarmos gerenciar projetos, né? Então, aqui a gente está vendo uma pesquisa da Accenture que fala que 79% dos executivos, então a gente pode ver aqui, ó, 79% dos executivos dizem que o futuro do trabalho vai ser definido por projetos específicos e não por papéis ou por cargos, né? Ou seja, antes a gente tinha um caminho de carreira, então você começava aqui, se formou em engenharia, e aí você virava assistente de engenharia, coordenador, gerente de engenharia, enfim, diretor de engenharia, seguindo aqui num caminho de carreira, né? As nossas carreiras, cada vez mais nos últimos 5 a 10 anos, elas agora dependem de posições part-time, pessoas que estão trabalhando como PJ, como freelancers, e isso é uma tendência que cada vez mais vai crescer, que o PMI, o Project Management Institute, chama isso de Project Economy, que é uma economia por projetos, né? Você também já deve ter ouvido por aí o termo gig economy, uma série de outras formas aqui, que nada mais é do que a gente ter os nossos trabalhos, vamos dizer, por jobs, né? Como a gente fala por aí. Então, você está trabalhando em times remotos, em times híbridos, e a sua carreira agora não tem mais aquele caminhozinho. Isso é uma coisa muito positiva, porque permite nós que conhecemos a gestão de projetos, né? Você, como vai ver aqui, vou deixar algumas dicas, depois tem cursos gratuitos aí também no YouTube, em outros locais para quem quiser se aprofundar. Mas quem consegue gerenciar projetos consegue se diferenciar pelos seus resultados. Então, os resultados são muito mais valiosos, né? É isso que está dizendo aqui. Resultados em projetos específicos são muito mais valiosos do que simplesmente você ter um cargo ou função. Outro dia eu estava fazendo um webinar lá no YouTube, né? E as pessoas perguntam, né? Como é que eu faço? Como é que foi a sua carreira? O que eu faço na minha carreira, né? E se você for olhar o meu currículo, por exemplo, ele é muito parecido com o currículo de várias pessoas. Não tem nada muito diferente, né? Eu sou formado em engenharia, tenho mestrado em engenharia, fez MBA, enfim, a pessoa fez doutorado, fez certificação, milhares de pessoas fizeram as mesmas coisas, né? Se você pensar na certificação PMP, por exemplo, tem 1,3 milhões de pessoas que fizeram essa certificação no mundo. Se a gente pensar pessoas que fazem MBA, salvo engano, são mais de 500 mil alunos de MBA por ano. Então, tudo que a gente pensar aqui em termos de fazer curso ou ter um cargo, são milhares de pessoas que estão fazendo, né? Você já trabalhou numa empresa grande, numa empresa pequena, enfim, trabalhou na Embraer, na Petrobras, milhares de pessoas trabalharam lá também. Então, um currículo, vamos dizer, parecido com o meu, muita gente tem. O que me traz muitas novas oportunidades hoje, o motivo pelo qual outras empresas me procuram, oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho, são os projetos que eu construí. Então, se você vê o meu currículo sobre a ótica de projetos, bom, eu participei do projeto de modernização do sistema do controle do espaço aéreo do Brasil. Eu gerenciei o projeto de expansão da fábrica da Alstom, por exemplo, um projeto de mais de 120 milhões de reais. Gerenciei projetos nas Nações Unidas, junto ao governo do Brasil. Gerenciei projetos em várias empresas aí de diferentes tipos. Construir plataforma educacional, novo produto de software. Então, quando você conta os projetos que você fez, isso tem uma realidade muito maior, tangibilizada ali pelos seus resultados, né? Então, as outras empresas que querem ter sucesso naquilo, fazer um aplicativo como você fez, fazer um software como você fez, fazer uma plataforma como você fez, construir um projeto de construção civil como você fez, elas vão procurar você. Então, eu escrevi um artigo há algum tempo atrás, está disponível lá no administradores.com, vale a pena você dar uma olhadinha, que fala que o nosso currículo é um portfólio. Ou seja, o seu currículo não é mais aquele negócio, né? Eu sou engenheiro, entrei na construtora tal, fiz tal coisa, sou de tecnologia, entrei na área tal, continuei. Não. Quais são os projetos que você realmente concluiu, né? Aí a Carol estava perguntando aqui no começo, projetos mais importantes, é até difícil pensar quais projetos mais importantes, né? Eu sou muito grato de todas as equipes com as quais eu trabalhei, todos os projetos que a gente tem feito.
como, por exemplo, plataformas educacionais, né, junto à Infomoney, junto à Start, o Modern PMO, talvez seja o projeto mais importante aí que a gente realizou nos últimos anos. Então, o Modern PMO é uma suíte de produtividade e de colaboração que inclui uma série de funcionalidades para você gerenciar projetos ágeis, aplicativo para atualizar em campo, mas eu também, como o Marco falou, estou muito envolvido na parte educacional, então programas de MBA, programas no exterior, né? Inclusive tem um outro artigo meu lá no administradores.com, também sai um pouco aqui do nosso foco, mas lá no administradores.com eu escrevi sobre a importância de programas internacionais, porque muitas pessoas também estão procurando EMEI, estão procurando MBA, curso, certificação aqui no Brasil, e existem cursos no exterior, às vezes cursos de 2 dias, 5 dias, curso de 3 semanas, de 4 semanas, que você pode pleitear bolsas de estudo. Eu fui com bolsa de estudo para a Califórnia em 2010, fiquei lá 3, 4 semanas, depois em 2016, 2014, 2016, e essas experiências ajudam você a não só se aprofundar na sua área de conhecimento, mas ter uma vivência em projetos internacionais, né, que foi me levando também a outras oportunidades, né? Mas voltando aqui à nossa gestão de projetos, para a gente tirar os nossos projetos do papel, em primeiro lugar, para você tirar o seu projeto do papel, a gente precisa antes colocar ele no papel, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma ideia na cabeça e aí ela já quer começar a executar aquele projeto e aí começa a enfrentar uma série de dificuldades, de incertezas, de riscos, desvios, um monte de problemas. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente precisa estruturar essa ideia no papel, num plano realmente, né? Estruturar a ideia utilizando boas práticas. Então, boas práticas dizem para a gente, dependendo do tipo de projeto, né? Se você vai usar uma abordagem ágil, tradicional, vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E a gente tem que entender que os nossos projetos, eles estão sempre dentro da estratégia da empresa, né? Ou da sua estratégia pessoal, se forem projetos pessoais. Tem uma playlist lá no meu YouTube que fala sobre o planejamento de projetos pessoais. Você deve ter uma visão do que você quer fazer. Eu quero passar num concurso público. Qual que é a diferença de uma pessoa que quer passar num concurso público e que é aprovada ou não é aprovada? Não é aprovada versus é aprovada. Não é somente a capacidade, não é somente a disciplina, não é somente o esforço. É o método. Então, o que realmente faz a diferença aqui para a gente é o método. Que, por exemplo, se eu quiser passar no concurso para a Polícia Federal, por exemplo, e eu começar a estudar todo dia 5 horas da manhã até 11 horas da noite, todo dia, bem disciplinado, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, todos os dias, será que eu vou passar? Não sei. Agora, se eu tiver um plano, bom, as coisas eu tenho que estudar no dia 1, dia 2, dia 3, tem um cronograma, eu tenho um marco, eu vou ter as provas que eu vou fazer intermediárias, a chance de você ser aprovado é muito maior. Então, não é somente o esforço e a disciplina, né? É o método aqui de a gente ter um plano. E se isso vale para a nossa vida pessoal aqui, né? Para você fazer um concurso, se você quiser correr uma maratona também, não adianta você ficar correndo todo dia de qualquer maneira. Você precisa de um plano, você precisa de orientações ali, de treinos diferentes, né? Então, quando a gente vai construir um projeto, é a mesma coisa. A gente tem a nossa estratégia aqui e a nossa organização, né, ela está baseada em valores, na missão, para que você possa entender o contexto de execução do seu projeto, né? Você que está trabalhando em uma empresa de tecnologia, numa startup, num banco, enfim, entender como que estes projetos vão levando a sua organização a atingir a visão. Por exemplo, imagina que você está trabalhando numa fábrica, né? Então, numa fábrica, a gente produz, por exemplo, batata frita, a gente produz 20 mil saquinhos de batata frita lá por mês e vendemos esse negócio. Se a gente tiver uma visão de crescimento, a gente quer aumentar o market share, a gente quer expandir internacionalmente, a gente quer melhorar a qualidade. Então, quaisquer objetivos que você tiver, daqui 5 anos eu quero que a minha fábrica tenha uma produção 3 vezes maior,
Isso somente será possível por projetos dentro de uma sequência que chamamos de roadmap, né? Então, para que eu possa dobrar a produção da minha fábrica, eu preciso pensar num projeto de logística, eu preciso pensar num projeto de engenharia para aumentar a fábrica, eu preciso pensar num projeto de marketing para vender mais, eu preciso pensar num projeto de novo produto para fazer outro sabor de batata frita. Então, todos esses são exemplos de projeto. Não dá para você simplesmente chegar na sua empresa e falar, olha, eu gostaria de dobrar as vendas, né? Isso não vai acontecer sem projetos. Eu gostaria de aumentar a qualidade, eu gostaria, enfim. Então, os nossos objetivos estratégicos, eles são executados por meio de projeto, né? O projeto, na sua definição, não sei se todo mundo sabe ali a definição de projeto, mas o projeto é um esforço temporário. Então, ele tem um início e tem um fim, tem uma data de término, e ele produz um resultado único, que pode ser um produto ou um serviço. Por exemplo, o próprio Congresso de TI que você está participando aqui é um projeto. Ele teve planejamento, divulgações, logística, definição de palestrantes, a infraestrutura tecnológica, todas as coisas aqui para que hoje ele esteja sendo realizado. Se a gente simplesmente falar, bom, eu quero fazer um congresso daqui 2 meses, e a gente não tem um plano, vamos passar 2 meses e as coisas não serão executadas. Ou então, teremos muitos tropeços ali, muitas dificuldades ao longo do caminho. Então, a gestão de projetos, aqui no resumo, ela engloba os nossos processos necessários para a gente poder identificar, definir, combinar e unificar as nossos diversos processos e atividades aqui da gestão de projetos. Isso dentro do nosso contexto da organização, certo? E nós podemos fazer isso utilizando vários métodos. Então, não existe um modelo único. Aqui você está vendo alguns dos modelos, né? A metodologia Prince2, que é uma metodologia que eu gosto bastante. O PM Canvas, que é uma metodologia que eu recomendo fortemente, especialmente para quem está começando, porque é uma metodologia simples de você estruturar os seus projetos, que serve para todo tipo de projeto também. Modelo A3, temos o Guia PMBOK, temos uma série de metodologias. Por que não existe um modelo único? Porque os projetos têm características diferentes, certo? Imagina se a gente estiver trabalhando com um projeto de alta complexidade, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com projetos da indústria aeronáutica, de defesa, farmacêutica. Então, são projetos em que nós temos uma regulamentação muito grande. Nós temos muitas interfaces, nós temos equipes muito grandes. Então, como você deve imaginar, em um projeto de alta complexidade, complexidade significa que nós temos muitas interfaces, muitas pecinhas, né? Muitos stakeholders, muitas pessoas, muitos requisitos. Isso é a complexidade. Nós vamos precisar de ferramentas mais robustas. Se nós tivermos projetos simples, como, por exemplo, fazer uma festa de aniversário no final de semana, por exemplo, eu posso fazer isso com um checklist, por exemplo, né? Então, uma maneira de você separar o melhor método a ser utilizado é você realmente entender o contexto do seu projeto. Daqui a pouco eu vou te dar uma referência sobre isso, para você não se perder mais, né? Eu uso Scrum, eu uso Prince, quais coisas eu vou utilizar. Eu já vou te dar um passo a passo aí para você poder escolher isso. Mas antes, vamos entender a diferença entre os chamados projetos tradicionais, ou preditivos, e os nossos projetos ágeis. Os projetos tradicionais são aqueles que a gente vai fazendo em etapas sequenciais. Então, aqui a gente tem uma sequência, a gente cria esse cronograma aqui que chamamos de gráfico de Gantt. Isso aqui existe há mais de 50 ou 70 anos, né? Os projetos preditivos, eles não morreram. Eles continuam funcionando muito bem em determinadas situações, né? Volta e meia eu recebo mensagens lá, Mário, quando que o preditivo vai morrer e ser substituído totalmente pelo ágil, né? A resposta é nunca, porque vão existir situações em que o projeto preditivo continua sendo melhor. Por exemplo, a gente usa projetos preditivos aqui em parada geral de manutenção.
Então, uma das coisas que a gente faz na Trentin Gestão e Tecnologia é parada de manutenção em fábricas. Em paradas de manutenção, a gente tem, às vezes, 3 dias, 5 dias, né, numa pequena parada de manutenção. Em 3 dias, a gente chega a ter mais de 2.000 tarefas. 2.000 tarefas. E a gente tem pelo menos umas 200 pessoas trabalhando em 3 turnos. Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, 24 horas, para conseguir acabar aquele projeto lá em 3 dias. Em grandes paradas de manutenção, tem alguns clientes nossos da área de celulose, por exemplo, fazem paradas de 30 dias, até de 45 dias ali, param menos frequentemente, né? Param uma vez a cada 1 ano e meio, algo assim, mas fazem paradas muito maiores, com grandes intervenções de projetos. Em uma parada como essa aqui, nós já chegamos a ter 85.000 tarefas gerenciadas lá no Microsoft Project Server, junto com o Power BI, ter 100 pessoas em campo atualizando tarefas com um dispositivo móvel, mais talvez umas 3.000 pessoas trabalhando, fornecedores. Então, quando a gente pensa neste tipo de projeto, grandes projetos de engenharia, manutenção, construção, a gestão preditiva, ela precisa ser feita porque a gente realmente tem dependências. Você não pode começar a trabalhar numa área sem ter parado a energia, você não pode fazer algumas coisas lá sem as dependências. E um projeto preditivo, ele também permite a gente calcular o fluxo de caixa, então viabilidade em projetos de engenharia, ele permite a gente calcular o uso dos recursos, então homem-hora, capacidade, ele permite a gente fazer otimizações, acelerar o projeto, uma série de coisas. Então, os projetos preditivos, eles continuam funcionando, né? Depende muito em qual é a sua escolha de carreira. É uma coisa também que muita gente me pergunta, né? Mário, eu devo me especializar em preditivo ou em ágil? Depende da área que você quer trabalhar, da indústria que você quer trabalhar. Mas um projeto preditivo, ele tem um escopo fixo, então a gente vai entregar todo o resultado, né? Todo o escopo, e aí a gente pode gastar mais ou gastar menos, a gente pode atrasar ou adiantar o nosso projeto. Então, a premissa de um projeto preditivo é que nós temos o escopo fixo, então você tem um contrato de escopo fixo, por exemplo, e que a gente tem estabilidade de requisitos. A gente sabe o que vai fazer, né? Então, numa parada de manutenção, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente tem uma gestão preditiva que vai funcionar muito bem quando o escopo é fixo e quando nós temos essa etapa aí de requisitos estáveis. Quando a gente não tem um escopo fixo, surgiu a gestão ágil em 2001, com o Manifesto Ágil, com um novo mindset, um novo modelo mental realmente. Diferente desses modelos em cascata, a gente pode fazer um desenvolvimento em interações, definindo o escopo de maneira incremental e progressiva. Então, aqui a gente tem um escopo flexível e a gente tem incerteza nos requisitos, ou variações nos nossos requisitos, variáveis aqui. Então, para esse tipo de projeto, a gestão ágil funciona muito bem. Agora, a gente tem que tomar cuidado para utilizar realmente um bom framework ágil, como o Scrum, vou falar um pouco dele daqui a pouco, e não simplesmente dizer que a gente é ágil, mas está fazendo o Go Horse, né? O Go Horse, ou a falta de gestão, não é ágil. É falta de gestão, que de certa maneira pode ser até uma irresponsabilidade, né? Porque a gente pode levar o projeto ao fracasso. Então, existem algumas etapas para um projeto ágil que eu já vou explicar para você. A comparação, portanto, o nosso preditivo tradicional, o escopo é fixo, enquanto que no ágil, o tempo e o custo são fixos, porque nós temos um número de sprints. A gente não vai atrasar um projeto ágil. A gente vai acabar na data da sprint, mas a gente pode entregar menos escopo ou mais escopo. Então, o escopo é flexível, ok? Quando a gente pensa desta maneira, a gente pode agora, então, escolher a melhor abordagem. Se a gente resolver ir para uma abordagem tradicional, nós vamos desenvolver o que chamamos de plano de gerenciamento de projetos.
Isso aqui não precisa ser um monte de documento, né? Então, não é um monte de ponto docs ali, não é isso. A gente pode criar um plano no próprio Excel, né? Tem um plano no Excel lá bem bacana que eu compartilho lá. Você pode fazer o download no site ou depois mando aqui para a gente enviar junto com os materiais do congresso. Mas a gente pode até mesmo utilizar um plano aqui. Deixa eu abrir um planozinho aqui em Excel para a gente poder dar uma olhada. Então, um plano em Excel como esse pode ser uma ferramenta para você começar a trabalhar. Você também pode utilizar ferramentas como Monday, ferramentas como Project, enfim. Mas um plano simples aqui no Excel, a gente tem um termo de abertura, que é a autorização do projeto. A gente faz a definição do escopo, então o que nós vamos entregar aqui no projeto, todas as suas descrições, o que chamamos de estrutura analítica do projeto, que são as nossas entregas. Eu posso até fazer um cronograminha simplificado, apesar das limitações aqui do Excel, mas eu posso criar um cronograminha aqui dentro também, preencher este meu cronograma e depois fazer um encerramento. Então, esse plano de projeto, ele pode ser desde alguma coisa aqui no Excel mesmo, né? Passando por alguma coisa que esteja num software mais robusto, como, por exemplo, o Modern PMO. Quem quiser visitar, o Modern PMO tem soluções baseadas no Planner, o Microsoft Planner. Para quem já usa o Planner, a gente coloca uma coisa mais robusta lá de dashboards, consigo ver vários projetos ao mesmo tempo, gerenciar os documentos no SharePoint. Para quem precisa de mais coisas ainda, você pode utilizar o Project, pode utilizar uma ferramenta como a Asana, como o Monday. Então, a flexibilidade aqui no plano depende da sua complexidade, ok? Então, a partir desta complexidade aqui, a gente vai definir a nossa estrutura analítica do projeto. Então, aqui temos as fases, as entregas. Vamos criar um cronograma do projeto, como você está vendo. Isso aqui pode ser no Project, pode ser no próprio Excel, que você já está familiar. A gente pode criar isso em outras ferramentas flexíveis, como, por exemplo, o Monday, entre outras, tá? Então, uma vez que você criar o seu plano de projeto, pode ser esse planozinho aí que eu mostrei no Excel, ou qualquer outro, a gente vai fazer o que chamamos de planejamento em ondas sucessivas. Então, esse planejamento em ondas sucessivas aqui significa que a gente parte de algo preliminar, de uma visão geral aqui do nosso projeto, e aí, a partir disso, a gente começa a colocar o detalhamento dentro de cada fase, como você pode ver aqui, tá? Então, o plano de projeto, ele inclui o escopo, a EAP, ele inclui o cronograma, os recursos, o orçamento, e eu posso criar planos preliminares, né? Tem vários exemplos de visões aí do projeto, né? Tá bem pequenininho aqui, mas eu posso acompanhar indicadores, posso criar dashboards, posso ter uma visão de calendário, posso fazer uma série de coisas. Então, o nosso projeto tradicional, ou preditivo, ele é um bom começo para você aprender a tirar os seus projetos do papel. Sejam projetos pessoais ou sejam projetos profissionais também. Agora vamos entrar no nosso framework ágil aqui, né? Quando utilizar a agilidade. Então, a agilidade, assim como o projeto preditivo, pode ser usada em qualquer tipo de projeto, mas ela funciona melhor em determinados tipos de projeto onde a gente tem a flexibilidade do escopo. Então, nas coisas simples e técnicas aqui, eu posso utilizar o preditivo. À medida em que ele vai se tornando mais caótico ou complexo, a gente privilegia o uso, por exemplo, de framework Scrum ou do método Kanban. Por quê? Porque nesses projetos que a gente não sabe o que vai criar ainda, a gente pode utilizar uma abordagem chamada de produto mínimo viável. O produto mínimo viável não é aquela coisa, né, que às vezes a gente vê na internet, né, você começa com um skate, aí se transforma o skate num patinete, aí vira uma bicicleta, e ele vira uma moto, aí no final das contas ele vira um carro lá, por exemplo. Não é isso. O produto mínimo viável, ele já tem uma estrutura, a gente parte do que chamamos de visão do produto, visioning. Então, eu quero construir, por exemplo, um caixa de banco, um caixa eletrônico de banco.
Aí você já sabe mais ou menos como é que é, né? Já foi num caixa lá do Itaú, num caixa do Banco do Brasil, enfim. Tem uma tela, tem um teclado, eu tenho digital, eu vou pagar a conta com código de barra, vou depositar cheque, vou tirar dinheiro, certo? Mas o que é o produto mínimo viável? Eu quero testar hipóteses. Ou será que se eu fizer um caixa desse, né? Digamos que o Nubank fizesse um caixa desse, será que as pessoas iriam utilizar? Bom, não sei. Então vamos testar uma hipótese. Qual que é o mínimo? Bom, o mínimo é tirar dinheiro. Então eu faço uma primeira versão em que você simplesmente entra a sua senha e você tira dinheiro, só notas de R$ 10, por exemplo. Se as pessoas estiverem usando isso, depois eu posso criar novas versões colocando mais funcionalidades, né? Depósito de cheque, enfim, pagamento de código de barra. O produto mínimo viável ele vale tanto para produtos físicos, por isso que eu quis te dar o exemplo aqui do caixa eletrônico de banco, né? Que muita gente acha que o produto mínimo viável é somente software. Fazer uma versão do site, depois uma versão melhorada. Não, a gente pode fazer produtos físicos, podemos fazer também até serviços. E um dos frameworks que nos permite utilizar a gestão ágil é o Scrum. Então, o Scrum é baseado aqui na teoria empírica de controle de processos, ou seja, a gente executa as coisas na prática e faz uma atualização frequente. Tomar decisões com base no que é conhecido, ou seja, à medida que a gente vai se aproximando, a gente vai fazendo o detalhamento, de maneira iterativa, incremental e progressiva. Aqui tem um resumo do Scrum, a gente não vai entrar em todos os detalhezinhos dele ali, né? Mas aqui a gente tem um resumo do Scrum e uma visãozinha aqui um pouco maior. Basicamente, nós temos 3 papéis, né? Então aqui a gente tem um papel do dono do produto ou Product Owner, um papel do Scrum Master e um papel da nossa equipe. Então, o Scrum Master, ele é o guardião da metodologia. Então, como guardião da metodologia, ele é o responsável por garantir que nós estamos utilizando as técnicas, pelos rituais, remover obstáculos e impedimentos. O Product Owner é a pessoa que faz a interface com os usuários, com o cliente, para que ele possa entender as necessidades de negócio, construir uma lista priorizada. A nossa equipe ela tem autonomia e vai discutir tanto com o Product Owner quanto com o Scrum Master os melhores caminhos para a nossa execução do projeto. A gente pega um subconjunto disso aqui e transforma numa sprint. Então, todas as entregas, todas as funcionalidades, todas as histórias de usuário estão priorizadas com base em valor. E a gente executa isso em sprints, períodos fixos de tempo em que nós temos o nosso trabalho. Durante a sprint, a gente faz um planejamento antes da sprint, obviamente, né? Que é essa reunião de planejamento da sprint para refinar, detalhar o que nós vamos executar. Ao longo da sprint, nós fazemos reuniões diárias e ao final a gente tem uma revisão, ou seja, a gente chama os nossos stakeholders para que eles possam ver uma demonstração e dar o seu feedback. E temos também uma retrospectiva para melhorar o nosso trabalho. E nós podemos ainda, por fim, né, combinar a gestão ágil com a gestão tradicional. Então, eu falei para vocês, né, aqui é como não construir um produto mínimo viável, né? How not to build a minimum viable product. Eu não saio simplesmente pegando coisas aqui. E além disso, essa outra figurinha aqui também não é uma boa. A gente não começa com um patinete, uma bicicleta, até chegar num carro. Porque se a gente fizesse isso, a gente teria muito desperdício, né? Não dá para eu transformar a bicicleta numa moto. Eu tenho que jogar ela fora e construir outra coisa do zero. Depois jogar fora e construir outra coisa do zero. É muito desperdício. O que a gente faz é já ter uma visão do produto. Bom, eu gostaria de ter um carro aqui com acabamento, com uma série de coisas. Mas a primeira versão é eu ter somente a parte do motorista aqui, por exemplo. Depois eu vou adicionar as outras partes, acabamento e assim por diante. Uma coisa importante de você ter na cabeça é que nem tudo pode ser incremental, certo? Então, tem coisas que não dá para a gente fazer incremento. Se você pensar, por exemplo, numa plataforma de petróleo, né, não dá para a gente ir lá fazendo versões dela, né?
A gente tem que realmente construir o produto inteiro e fazer isso com muita previsibilidade, muita documentação, configuração. Então, existem produtos que podem ser construídos em incrementos e outros que não. A metodologia que hoje eu julgo mais importante, né? E vou passar um vídeo aqui para vocês poderem depois pesquisar um pouco mais, é a metodologia Prince2 Agile, uma metodologia internacional desenvolvida na Inglaterra pelo governo britânico, mas utilizado bastante. Inclusive tem certificações da PeopleCert, que apoia aqui o Congresso também, as certificações Prince2, que são muito valiosas no mercado, não só no Brasil, mas para quem quer trabalhar fora, né? Quem quer trabalhar especialmente, trabalhar nas vagas da Europa, trabalhar remotamente, as certificações Prince são muito utilizadas. E basicamente, essa combinação, né? Aqui tem um vídeo para depois vocês darem uma olhada e ver o passo a passo aí de construir um projeto com a gestão híbrida. Então, aqui o que eu estou fazendo é combinar as nossas etapas ou fases de um projeto, utilizando o Prince2 ou utilizando o Guia PMBOK, para que a gente realmente saiba o objetivo, a justificativa, o escopo, todas as coisas que são necessárias para o projeto, mas deixando uma flexibilidade nos nossos níveis mais baixos do projeto. Então, aqui a gente consegue combinar os melhores dos mundos, né? Ou as duas coisas dos melhores de tradicional e de ágil. É a construção de uma gestão híbrida. Cada vez mais a gente vai ver a gestão híbrida por aí. Então, é uma forma de você tirar os seus projetos do papel de maneira mais flexível, de maneira mais ágil, né? Esse videozinho descreve muito bem como fazer isso. Recomendo vocês darem uma olhada, né? A gente já está aqui caminhando para o final. Podem também, como eu falei, né? Não se esqueçam aí de marcar o Congresso de TI, marcar todo o pessoal aqui da organização ao longo das palestras, né? Para que outras pessoas possam assistir. Mas também podem me mandar mensagem, tanto lá no Instagram, quanto no YouTube, no LinkedIn. Podem se conectar para a gente se aprofundar mais aí na gestão de projetos, trocar informações sobre projetos, né? Templates. E por falar em templates, eu mostrei para vocês aquele Excel, mas a gente também tem ferramentas para a gestão de projetos, né? Aqui tem algumas ferramentas que talvez você esteja familiar. Muita gente também usa o Gira, Confluence, Asana, ClickUp. Então, cada ferramenta, ela tem um propósito diferente. A gente tem o Planner, o Microsoft Planner, muitas pessoas já têm ele disponível na sua assinatura do Microsoft 365. É uma ferramenta para a gestão de tarefas e equipes com funções básicas de colaboração. Mas tem muita empresa e muito projeto que usa o Planner, né? Usa somente o Planner. Salvo engano, tinha um colega mencionando que a própria organização e os projetos do Rock in Rio são feitos no Planner. Então, conjuntos de planners, é possível você construir dashboards em cima dele, ou combinar o planner junto com o SharePoint, Power BI, para ficar uma coisa um pouco mais robusta no sentido de documentação. Temos também o Monday, então quem quiser criar um trial do Monday também, vou disponibilizar um link lá para vocês também no meu perfil, você pode criar um teste do Monday. Inclusive, nessa semana, o PMI São Paulo está realizando um treinamento de Monday, né? Eu e o Gustavo estamos ministrando lá o treinamento, às 7 horas da noite, você pode aprender um pouquinho mais sobre Monday, está disponível lá no meu perfil também. O Monday é uma ferramenta low-code, customizável, então você pode mexer nas colunas, criar os seus próprios gráficos, automatizações, criar gráfico gigante, fazer a gestão ágil de projetos. Temos também o Azure Boards, ou Azure DevOps, que é uma ferramenta mais robusta aqui. Então, aqui a gente pode gerenciar atividades mais complexas, né? Inclusive, salvo engano, o Gustavo Moraes também tem uma palestra que ele vai ministrar aqui no Congresso de TI. Falando sobre o uso do Azure Boards e do Azure DevOps para a nossa organização, certo? E, por fim, temos o Planner, então temos o Project, né? Por fim, temos o Project, que é uma ferramenta robusta aqui, com várias funções avançadas que a gente pode fazer na gestão dos nossos projetos, ok?
Bom, com isso a gente conclui. Agradeço muito a oportunidade novamente. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no Congresso de TI. E eu fico à disposição, tenho os meus contatos aqui no LinkedIn, no Instagram, em todas as outras redes aí para a gente poder nos falar, ok? É isso aí. Obrigado. Se tiver perguntas, estou à disposição.